Olá pessoal, tudo bem? 15 horas e 30 minutos da tarde desta sexta-feira, 21 de outubro desse ano de 2022. Nós estamos aqui no Fórum de Araxá, onde agora há pouco conversamos com o excelentíssimo juiz de direito, doutor Eduardo Augusto, juiz responsável pela justiça eleitoral nesse pleito aqui em nossa cidade. Ou seja, as eleições 2022, tanto para deputado federal, estadual, senador, que ocorreram aí governador, nos últimos dias em nossa cidade, e agora para presidente também aqui na cidade de Araxá, o doutor Eduardo Augusto é o juiz responsável aí pela justiça eleitoral aqui de Araxá. E nas últimas horas, o excelentíssimo juiz deferiu aí uma sentença quando ele foi provocado, Quando a gente fala provocado, pessoal, é quando alguém procurou aí, a justiça eleitoral, não concordando com uma propaganda ou com alguma situação envolvendo a justiça eleitoral em nossa cidade. Com isso, a justiça eleitoral é provocada, que a gente fala, ou seja, ela é solicitada para verificar a determinada situação. Nesse caso específico, uma propaganda eleitoral em uma empresa aqui de nossa cidade, em uma loja de nossa cidade, onde o proprietário, o empresário, foi solicitado aí pela Justiça Eleitoral que retirasse essa propaganda que estava de forma irregular aí em seu estabelecimento comercial. O juiz, então, notificou o estabelecimento comercial, bem como o empresário, para retirar, a propaganda que estava em desconformidade aí com as regras, bem como também a lei da justiça eleitoral. E nós conversamos, fizemos aí um grande bate-papo aí com o excelentíssimo juiz, por alguns minutos aqui no Fórum de Araxá, onde ele explicou para a gente sobre os trâmites legais, sobre a forma correta de se fazer a propaganda, bem como também o trabalho da Justiça Eleitoral aqui de Araxá. Nós gravamos e trazemos na íntegra, com exclusividade para você, ouvinte da Rádio Cidade Araxá, bem como também o site William Tardelli. Confiram. Tardelli, primeiramente eu agradeço a oportunidade de explicar essa providência tomada na data de ontem, até mesmo para esclarecer a população acerca da legislação que é aplicável nesse tipo de situação, para que as pessoas conheçam as regras eleitorais que servem não apenas para um candidato, mas servem para todos os candidatos que concorrem aos pleitos eleitorais. Sobre essa propaganda, o cartório recebeu uma comunicação informal. Isso já não é de hoje, já remonta aí ao primeiro turno. Na ocasião foi feita uma intimação informal, por parte do cartório eleitoral acerca da regularidade da propaganda. Aconselhou-se ao proprietário a retirar a propaganda e, ao que parece, foi retirado. Novamente, a Justiça Eleitoral foi acionada por conta desse cartaz, desse boneco, dessa silhueta que foi colocada nesse estabelecimento empresarial, e a providência a ser tomada pela Justiça Eleitoral, principalmente nós, juízes eleitorais, a quem compete tão somente o poder de polícia nas eleições gerais, a competência do juiz eleitoral nas eleições gerais, presidente, governador, etc., é apenas o exercício do poder de polícia. Então compete à Justiça Eleitoral verificar a regularidade ou não da propaganda, e se for identificada alguma irregularidade, que essa propaganda seja retirada. Inicialmente se notifica o propagador da propaganda para que corrija ou para que adeque a propaganda. Muitas vezes se faz a propaganda em dimensões superiores à permitida em lei, se pede para adequar a propaganda, ou se for o caso retirar. Feito isso, acabou, o problema está resolvido. Nesse caso, esse cartaz, esse boneco, ele foi posicionado em um estabelecimento empresarial aqui da cidade, e por conta do que disciplina a lei das eleições, a lei 9.504 de 1997, não é possível veicular propaganda eleitoral em bem de uso comum do povo. O próprio código, a própria lei das eleições, ele conceitua o que seria bem de uso comum do povo, para saber se seria ou não possível. Inclusive, a própria lei, esse artigo sofreu algumas alterações no passar dos anos, mas a redação final já remonta a 2015, já não é de hoje, já se passaram aí 7 anos.
Então essa última redação do artigo 37, no caso, ela já especifica, já exemplifica a propaganda irregular, o boneco ou assemelhados. Né? Então, se você me permitir, eu gostaria até de ler as diretrizes legais. Eu tive cuidado até de separar, o artigo é um pouco, não é grande, mas é um pouco extenso. Eu tive cuidado de separar o que interessa para essa situação. Então, o artigo 37 da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1997, reza que nos bens de uso comum é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive bonecos e assemelhados. Isso aqui é o caput do artigo 37. E o parágrafo 4º desse mesmo artigo, ele conceitua o que seria bem de uso comum do povo. Bem de uso comum para fins eleitorais são aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como lojas, ainda que de propriedade privada. O próprio parágrafo 4º ele exemplifica outras situações, fala em cinemas, clubes, centros comerciais, templos, ginásios, etc. Né? Em consulta anterior, que foi feita até mesmo por você, no primeiro turno, foi verificada a regularidade ou não de propaganda, de adesivos nos carros de aplicativo. E eu lembro que na época eu prestei as informações em caráter informal, né, com esse mesmo fundamento, o mesmo artigo 37, parágrafo 4º, que veda a veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso comum. A gente viu aí, conversando com o senhor na informalidade aqui, Excelência, é o segundo já, né, pleito aí que o senhor trabalha em nossa cidade aqui como juiz eleitoral. Sim, já é o segundo pleito. Eu trabalhei nas funções eleitorais de 2010 a 2012. Presidi a eleição de 2012, a eleição municipal daquela ocasião. Excelência, agora estamos caminhando aí já para a reta final das eleições 2022 para presidente em todo o país. Na próxima semana, né, já começa a votação. Na segunda-feira já temos aferições aí das urnas eletrônicas aqui em Araxá, qual nós vamos estar acompanhando juntamente com a Rádio Cidade. E eu gostaria que o senhor, né, como juiz eleitoral, como magistrado responsável pela sessão aqui de Araxá e também da região, né, o senhor me disse agora há pouco. Não, a nossa zona é só Araxá e Itapira, a nossa zona. O que nós conversamos é questão de turma recursal, é outra situação. Isso. Senhor me desculpe. Então, assim, essa questão envolvendo agora a reta final das eleições, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o eleitorado, para a pessoa que vai às urnas, né, no próximo domingo, não sei se esse domingo agora ou no outro, né? A entrevista vai hoje ao ar, mas no próximo domingo aí para as eleições 2022, qual é a recomendação, as dicas do senhor, o que a Justiça Eleitoral espera do eleitor? A recomendação que se faz é que as pessoas procurem manter os ânimos sob controle, o pedido que se confie na Justiça, no Poder Judiciário. É um poder isento, não há o menor interesse do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral em prestigiar esse ou aquele candidato. A Justiça Eleitoral ela não é partidária. As decisões proferidas tanto por mim quanto pelos demais colegas que também respondem pela Justiça Eleitoral, elas são pautadas dentro da legalidade e eventuais equívocos, desacertos de decisões podem ser questionadas judicialmente. Né? Havendo discordância em relação a uma ou outra decisão, existem os mecanismos legais para se questionar a eventual incorreção. Né? Mas o recado que eu deixo é esse: o eleitor pode confiar no Poder Judiciário, pode confiar na Justiça Eleitoral. Os testes que serão feitos agora já foram feitos no primeiro turno, teste de integridade, os testes de autenticidade, todos são convidados, a imprensa foi convidada, nos reuniremos agora segunda-feira. Existe uma série de mecanismos envolvendo a segurança do processo eleitoral. Sei que muito se tem questionado sobre isso e não me compete aqui discorrer sobre essa questão. A única coisa que eu peço para a população é que deposite um voto de confiança na gente. Né? O Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, principalmente aqui de Araxá, da qual eu presido a nossa zona eleitoral, não há o menor interesse em prestigiar, privilegiar esse ou aquele candidato. O objetivo nosso é tentar promover uma eleição o mais limpa possível, o mais justa possível e que vença ao final quem realmente foi eleito para exercer o cargo aqui que está em disputa no nosso estado, que remanesceu apenas o cargo para presidente.
Então tá aí, pessoal, falamos com o excelentíssimo juiz de direito responsável pela Justiça Eleitoral de Araxá, doutor Eduardo Augusto. Ele deu detalhes, né, sobre essa decisão tomada pela Justiça Eleitoral nas últimas horas aqui em nossa cidade, que gerou aí, né, uma repercussão muito grande na cidade, algumas pessoas não concordando com a situação, mas lei é lei, pessoal, regra é regra, independente de qual candidato que seja, a Justiça Eleitoral está aqui, né, como ele mesmo disse na entrevista, e vocês ouviram agora há pouco, né? Ele dizendo que a Justiça Eleitoral está aqui para cumprir regras, independente de candidato, parte A ou B, a Justiça Eleitoral está aqui. E serve de exemplo para você que está aí nos ouvindo, para você que está nos vendo agora. Viu alguma coisa irregular? Às vezes a gente fica em rede social brigando, debatendo, degladiando. Procure a Justiça Eleitoral, represente aí a sua inconformidade, bem como a sua reclamação, a sua não concordância à Justiça Eleitoral. Temos aí o dispositivo Pardal, que você baixa aí no site do TSE, bem como também no TRE, digite aí Pardal que vocês vão ver. Eu vou deixar o link também nas descrições. Você pode fazer de forma anônima ou não anônima a sua denúncia, a sua reclamação referente à Justiça Eleitoral. O que não podemos é que em algumas vezes, como temos visto aí em alguns comentários, inclusive nesse post que eu fiz da matéria, eu peço aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes da Rádio Cidade, que tomem cuidado nos comentários proferidos por vocês. Do outro lado, querendo ou não, tem um pai de família, tem esposa, tem filho, né, tem mãe, tem pai. E é ruim a gente ver, né, alguns xingamentos, algumas palavras proferidas a determinadas pessoas aqui na cidade de Araxá, bem como também da nossa região, né? O magistrado conversou com a gente aí tranquilamente, sem nenhum problema, e explicou para a gente aí as normas que regem aí as eleições 2022. Tendência a ir melhorando, a gente está vendo aí ao longo dos anos grandes melhorias referente à justiça eleitoral, né, santinhos que eram jogados, espalhados de forma incorreta, né, pelas ruas de nossa cidade. Hoje não se vê mais isso. Algumas regras estabelecidas a candidatos que foram seguidas, alguns já notificados, outros seguiram de forma tranquila, mas a Justiça Eleitoral está aí para manter a ordem. Na próxima segunda-feira nós estaremos conferindo em loco, tá, no cartório eleitoral de Araxá, a aferição das urnas eletrônicas aqui de nossa cidade. Nós vamos tentar transmitir ao vivo de lá. Se você tiver já alguma dúvida, já me manda aí, já deixa nos comentários para a gente fazer o teste ou procurar, e na próxima segunda-feira então a gente vai estar aí conferindo a aferição das urnas eletrônicas de Araxá, tá ok, pessoal? Fechou a polêmica então, o juiz explicou como é feita a forma correta da sua divulgação, da sua propaganda eleitoral, e a gente está aqui sempre para trazer para você a melhor informação referente aí aos principais fatos de nossa cidade e não diferente aqui do Poder Judiciário de Araxá, ok? Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade Araxá, bem como também o site William Tardelli. Um abraço, pessoal!